Seja bem-vindo a mais um programa falando de finanças, um programa desenvolvido para ajudar você e a sua família na administração financeira familiar. Hoje nós temos uma entrevista interessante. Eu peço que você já compartilhe esse link, dê o seu joinha aí, deixe o seu like e nós vamos iniciar fazendo a leitura de um verso que diz assim, está no livro de Provérbios, capítulo 23, o verso 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Com base neste verso, quero convidar você que feche os seus olhos, ou se puder, dobrar os vossos joelhos na presença do Senhor, para que possamos fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade, por mais um programa que se inicia, que o Espírito Santo possa estar conosco, que tudo que for feito seja para a honra e glória do Teu nome, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos auxilie. Abençoe as famílias, abençoe os nossos internautas, os nossos ouvintes da rádio, que estão neste momento conectados conosco, que uma bênção especial seja derramada a cada um. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir o louvor e já nós voltamos para escutar a história de sucesso de hoje.
Maravilha. Entrego tudo em tuas mãos, Senhor. Que você possa, neste momento, entregar realmente seus problemas, sua vida, suas aflições, suas angústias na mão do Senhor. Queridos, hoje nós temos o privilégio aqui de ter conosco um grande amigo, um grande irmão, José Primo. Seja bem-vindo, José Primo. Boa tarde, Fábio. Para mim também é um privilégio, um prazer estar falando com você nesta tarde. Maravilha. José, você está falando de onde? Vamos conhecer um pouquinho. Você está falando de onde você mora, é casado, tem filhos, qual a idade, tem uma formação profissional? Só para os nossos ouvintes, os nossos internautas saberem com quem estamos falando. Agora eu estou falando aqui da Padre Anchieta, em Campinas, estado de São Paulo. Sou casado, tenho 42 anos, tenho um casal de lindos filhos, tenho uma profissão, eu sou advogado e graças a Deus eu tenho uma vida realizada, Fábio. Quer dizer, Maravilha. não Maravilha, totalmente, José. eu tenho ainda almejo alguma coisa que depois vamos falar sobre isso. Beleza, beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta já pegando esse gancho, já que você adiantou um pouquinho, mas está dentro do contexto nosso da entrevista. Quando que você começou? Qual foi a faixa de idade que você começou a trabalhar? Conta um pouquinho pra gente. Como que iniciou a sua carreira? Fábio, na verdade, essa parte de começar a trabalhar, ela é muito relativa, né? Eu sou de uma família de lavradores. O meu pai, meus avós, eles eram lavradores. E antes de eu nascer um pouco, meu pai vendeu todas as terras e foi para o estado de São Paulo numa caravana de família. Só que passado um tempo, meu pai se desentendeu com meu tio, vendeu o que ele tinha em São Paulo, lá na capital, e voltou para Minas Gerais para lavrar a terra. E nessa situação, minha mãe estava grávida. E eu nasci. Então, minha mãe foi de São Paulo para Minas Gerais grávida, quer dizer, retornou para Minas Gerais grávida, e lá eu nasci. Por 3 meses eu não era paulista, hoje eu sou mineiro. Sou mineiro, né? Mas por quê? Por causa desse imprevisto. Meu pai, ele teve essa desavença lá com meu tio, retornou a Minas Gerais e nasci. Beleza, nesta situação, então nós somos para a zona rural mesmo, da Gema, para o meu pai ser lavrador. Então lá, com 6, 7 anos, eu já lavrava a terra. Já plantava milho, feijão. A época era muito forte o algodão, então colhia algodão com meu pai, com meus irmãos. Então, trabalhar para mim se torna relativo. Trabalhar para ganhar dinheiro, para mim já é uma situação um pouco mais para frente. Porque como eu trabalhava com meu pai, então não tinha lucro, né? Não era financeiro. Era para ajudar o meu pai mesmo. Agora, trabalhar para mim mesmo, na realidade, Fábio, eu comecei vendendo picolé. Quando eu tinha os 11 anos de idade, que aí nós retornamos para a cidade, a zona rural já não dava mais nada, já não tinha mais praticamente como sustentar na zona rural. Então, meu pai, ele empreendeu uma caravana para a cidade, retornou para a cidade. Porque o algodão não dava mais, a seca estava bem ruim, a seca estava aumentando, o interior de Minas Gerais já não dava mais, então, assim, a roça propriamente dita já não dava. Foi quando meu pai levou todo mundo para a cidade. E aí foi onde eu fui me empreender em outra coisa. Aí eu fui vender picolé na rua, na frente do mercado. Saía com a caixinha de isopor? Era carrinho, daqueles carrinhos quadrados. Isso, com aquelas placas de gelo dentro. E aí ia na sorveteria, pegava o picolé, vendia, quando devolvia, pegava a porcentagem. Que legal. E como é que foi essa experiência para você? Como é que foi vender picolé? Fábio, assim,
Eu acredito que todo jovem ele quer ter a sua independência financeira, porque para o pai sustentar o filho totalmente, eu acho um pouco complicado, porque geralmente o pai não quer dar tudo. Por que ele não quer dar tudo? É porque faz até parte da educação. Se ele der tudo para o filho vai achar que tudo é fácil. E o meu pai era desses. Meu pai não dava tudo o que eu precisava. Por exemplo, eu queria jogar videogame e não tinha dinheiro. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que arrumar meu dinheiro. E aí, quando você começa a trabalhar ou busca alguma ocupação que te devolve um lucro financeiro, você começa já a fazer as suas coisas. Por exemplo, você vê um sapato que você quer comprar, mas você não tem dinheiro, pede para seu pai e fala, não, agora não posso. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar o dinheiro para comprar aquilo que você quer. Na minha época, era muito forte o fliperama do joystick. Então, assim, a minha companhia, depois que eu vendi o picolé, era o fliperama. Então, assim, meu propósito era aquele, era trabalhar para jogar, entendeu? Já não tinha muitas outras coisas. Então, qual era o intuito meu à época? Bicicleta. Eu tinha uma bicicleta. Então, o que eu ganhava era para jogar mesmo fliperama. Entendi. E depois que você vendeu, nessa época que você vendia o picolé, você estudava também, certo? Fábio, a outra história, a parte do estudo. Nós morávamos na zona rural, como eu falei. A escola mais próxima, Fábio, para nós lá, estava em torno de uns 8 quilômetros. E aí, eu sou o mais novo de 4 irmãos. Mais novo de 4 irmãos. O que aconteceu? Os meus irmãos mais velhos que eu, eles pegaram uma geração. Eu já peguei uma outra geração que foi da seguinte maneira. Os meus irmãos primeiros, os três, eles nasceram, tudo bem, antes de mim. Meu pai registrou eles e colocou eles na escola. Já eu não tinha registro e nem fui para a escola. Então foi bem diferente. Eu tenho uma irmã que é mais nova que eu. Então, lá em casa, meu pai tinha filhos a cada 2 anos e meio, 3 anos. Então, meu irmão mais velho, 2 anos e meio mais novo, meu outro irmão, depois 2 anos e meio mais novo, meu outro irmão, depois eu. Então, de eu para o irmão mais velho, são quase 12 anos, porque são 4. O que aconteceu? Estes meus irmãos, eles estudavam, só que eu não. E aí, num certo dia, para você entender a história, eu não estudava de jeito nenhum. Nós mudamos para a cidade, porque era longe na zona rural. Nós mudamos para a cidade, eu estava com 10 anos de idade. E aí, o meu irmão, imediatamente mais velho que eu, que também não estudava, mas já tinha registro, tinha certidão de nascimento, começou a estudar. E isso começou a estudar à noite. E aí ele chegou na escola à noite e conversou com a professora dele. Lembro como hoje, professora Emília. Ele chegou na professora Emília e falou assim: ó, professora, eu tenho um irmão lá em casa e ele não sabe ele sabe mal escrever o nome. E ele já tem 11 anos de idade. Eu posso trazê-lo? Ela falou: traga seu irmão. Traga seu irmão. E aí ele chegou lá em casa todo feliz e falou assim: olha, a professora falou que você pode estudar comigo. Isso era no meio do ano, lá de meados de 91. E aí foi quando eu fui para a escola, Fábio. Eu, um garoto de 11 anos de idade, indo para a escola à noite, chegava lá, a professora escrevia, pegava na minha mão e passava por cima do que ela escrevia, porque eu não sabia de nada. Entendi. E nessa ocasião você entrou em que série para estudar? Primeira série. Primeira série mesmo. Primeira série mesmo. Eu e meu irmão. Entendi. Que tinha, à época, 14 anos. Ele 14 e eu 11. Entendi.
E aí nisso você começou a estudar, foi ganhando conhecimento, foi passando de ano, é isso? Isso, aí o que aconteceu? Quando chegou no final do ano, meu irmão passou de série e eu não. Por quê? Uma, não sabia ler e escrever ainda. Segundo, não tinha registro, não era matriculado na escola. Nossa. Aí, beleza, voltei para a primeira série. No meio do ano, lá de 1992, a minha mãe vai e me registra. Eu tinha 12 anos de idade quando eu fui registrado. E aí, a minha mãe me registrou e foi na escola e me matriculou. No final do ano, aí eu passei de ano. Aí eu passei para a segunda série aos 12 anos de idade. Entendi. Então, se você se formou com quantos anos no colegial, vamos dizer assim? Bom, aí já é uma longa história, é uma outra história. Não, O que aconteceu? vamos adiantar um pouco ela aí. O que aconteceu, Fábio? Como eu disse, nós estávamos no interior de Minas Gerais. Ok. E era ruim a situação. Então, nós estudávamos, eu estudava à noite, morávamos ali. Quando foi no final de 94, no final de 96, o meu pai entendeu de ir a São Paulo de novo. Meu pai entendeu de ir a São Paulo de novo. O que aconteceu? Ele foi a São Paulo, ele veio a São Paulo, na verdade, arrumou um local, encontrou um local, ele e meus irmãos, e voltou para buscar a gente. Então, quando eu saí da minha cidade natal, lá em Monte Azul, Minas Gerais, eu estava na quarta série. E aí, quando nós chegamos aqui em São Paulo, eu entrei na quinta série. Estudei até a oitava, parei de estudar, porque aí eu comecei a trabalhar, não consegui conciliar os estudos, e eu vim terminar o meu nível médio, eu estava com 22 anos. Ok. E como que veio? Bom, beleza, até aí a gente já entendeu. Agora, qual era o sonho do José Primo quando criança? O que você almejava ser? Pensou em alguma profissão, alguma coisa nesse sentido? Fábio, a minha primeira vocação, ela veio aos 15 anos. Ela veio aos 15 anos. O que eu queria ser, Fábio? Eu queria ser caminhoneiro. Olha. Eu queria ser caminhoneiro. Por quê? Porque, como eu disse, nesse intervalo em que meu pai saiu lá de Minas Gerais e foi para São Paulo, eu fui ser ajudante caminhoneiro para o meu vizinho. E eu gostei demais. Viajar, sair, porque eu nunca tinha saído da minha cidade. Para mim, São Paulo era a cidade vizinha. E eu não sabia. E assim, realmente, a minha informação era muito pequena, era muito minúscula. E aí, quando eu fui ser ajudante de caminhão, eu viajava os finais de semana 300, 400 quilômetros longe da minha cidade. Então, para mim, a minha primeira experiência como caminhoneiro foi ótima. E eu queria ser caminhoneiro. Entendeu? Essa foi a minha primeira vocação. Entendi. E como é que foi? Depois que você se formou no segundo colegial, como que foi essa questão? Você se tornou caminhoneiro ou você partiu para outra área? Então, aí, o que aconteceu? Quando eu fiz o nível médio, Fábio, como eu disse, nós nascemos de uma família pobre, uma família humilde. A faculdade, ela não é ofertada de uma forma espontânea para todo mundo. Ou você estuda, ou você estuda. Se você tem uma classe menorecida. Ou você estuda, ou você estuda. No meu caso, eu fui estudar. Mas como a concorrência era grande, eu não consegui passar nos concursos que eu queria. Eu estudava para o concurso. Eu fiz concurso para enfermagem na Unicamp, eu não passei. Eu fiz concursos para agrimensores de Campinas, não passei, porque a concorrência era grande. E aí, se eu fosse fazer a faculdade, eu não conseguiria. Então, eu dei uma estacionada. O que aconteceu? Em 2005, eu recebi um convite para ir para o Distrito Federal. E aí, nesta que eu recebi o convite para ir para o Distrito Federal, eu fui para lá eu consegui um serviço de motorista, aí já estava melhorando,
foi onde eu tive meu primeiro registro na carteira, Fábio. Eu tinha 26 anos de idade. Uhum. Aos 26 anos. Então, tive meu primeiro registro na carteira, onde eu fiquei durante um ano como motorista entregador no Distrito Federal. Assim, para mim foi uma benção muito grande, porque, assim, o Distrito Federal, ele é um local onde os endereços são muito complicados de achar. E com 4 meses que eu estava no Distrito Federal, eu já estava fazendo entrega. E naquela época não tinha GPS, não tinha mapa do jeito que está aqui. Era eu e um ajudante que conhecia a cidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esta oportunidade. Foi onde eu consegui me desenvolver. E no final daquele ano eu casei, em 2006. Entendi. Legal. E aí você ficou por quanto tempo nesse trabalho? Então, nesse trabalho aí eu fiquei durante um ano. Fiquei durante um Tá. ano nesse trabalho. Foi quando eu saí, fui para um outro serviço. Uhum. Eu trabalhei de monitor de alunos lá na Escola Renascença, Sim. onde o Joás, à época, era tesoureiro. E aí, depois, em 2008, eu comprei um carro, que até então não tinha carro, eu comprei um carro e fui fazer lotação. Hoje é Uber. Naquela época não Sim. existia Uber. Aí eu fui fazer a lotação. Era o quê? Era pirata. Você pegava o passageiro que o ônibus ia levar. Entendeu? Um amigo Uhum. nosso me chamou para fazer parte. Falou, rapaz, vamos fazer lotação, que lotação é bom. Eu falei, tá bom, então. Aí, foi quando eu já tinha comprado esse carro, foi quando eu fui fazer lotação e fiquei, então, um tempo fazendo lotação nesse carro, ganhando como motorista de novo. Uhum. E aí você ficou por quanto tempo trabalhando com isso? Fábio, eu fiquei de 2009 até o final de 2011. Nossa viagem foi interrompida a 1 hora da manhã em Guaraí, no Tocantins, quando nós demos perca total no carro. Nossa, E aí, bateu? eu bati num outro carro. Eu estava cerca de 120 por hora. Estava Hum. cerca de 120 por hora quando eu ia atravessar uma carreta numa descida, virei à esquerda, o farol da carreta atrapalhou o meu oponente que estava na minha frente, ele não me viu, quando ele me viu, ele tirou para o mesmo lado que eu e nós chocamos de frente. Eu creio que Nossa. ele estava a uns 80, 90, e eu tenho certeza que eu estava a 120 por hora. E aí, naquele dia, interrompeu a nossa alegria praticamente foi interrompida, né? Mas, graças a Deus, a nossa saúde não ficou tão deteriorada. A minha esposa passou bastante mal, ficou até em coma no hospital. Meu filho sofreu alguns arranhões, meu filho tinha 7 meses. O nosso carro deu perca total. E aí nós continuamos a viagem no outro dia de ônibus. Nossa. E chegamos, então, em Imperatriz, ficamos os 30 dias que a gente queria, e aí, aquela pessoa que tinha arrumado o primeiro serviço para mim de motorista, lá em Uhum. 2006, ele ligou para mim, ele falou assim, olha, ele me chama de primo, primo, você não vai ficar no Maranhão. A esposa dele também é de lá, inclusive agora ele está lá. Ele Uhum. falou assim, primo, você não vai ficar no Maranhão, você vai voltar para o Distrito Federal. E eu falei para ele, eu vou fazer o que no DF de volta? Eu não tenho mais serviço, meu serviço é o carro. E meu carro deu perca total. Aí ele falou assim, não, você vai vir, vai voltar para o Distrito Federal, porque o meu pai o meu pai trabalha numa cooperativa de ônibus e você vai ser cobrador do meu pai. Eu falei, Ó. uai, já que tem uma opção de ser cobrador, eu vou ser cobrador do seu pai, então. Aí eu voltei. E no dia 20 de janeiro de 2011, eu estava na rodoviária de Sobradinho, que é uma cidade satélite no Distrito Federal, para ser cobrador de ônibus. Que legal. Interessante, José, a gente contar a sua história aqui, porque a gente vê uma história de superação, né? Você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco muda, o seu pai
vem de outro estado, volta para o estado, você vai se desenvolvendo, tem a dificuldade na questão do registro, mas isso não impediu você de lutar, de batalhar. Eu acho que é essa a essência que nós queremos nessa história de sucesso que nós temos dentro do programa, que é para mostrar para as pessoas que, assim, em meio a tantas dificuldades, quando você se esforça, quando você se dedica e você também tem um Deus poderoso do seu lado para te auxiliar, tudo é possível, concorda? Sim, sim, sim. Fábio, é importante que nesse tempo todo eu nunca deixei Deus. E Deus, eu Uhum. creio que também nunca me deixou. Então, isso é muito Sim. importante. Deus na frente, Deus na frente. E aí a gente não desiste porque Ele está conosco. É aquele combustível, aquela força que mesmo a gente sabe, como humano falando, né? Você fica ali angustiado. Imagina você logo que bateu o carro, que perdeu tudo. Você falou, poxa, e agora? Agora para mim é o fim, humanamente falando. Mas Deus já tinha um plano, já tinha um propósito que acabou te sustentando, te alimentando e te fortalecendo para você continuar em frente e chegar até hoje, né? Para continuar até hoje. Isso. Então, Maravilha. assim, não fosse aquele rapaz, eu não sei o que seria da minha vida. Então, Deus colocou ele no meu caminho. Interessante. E aí, vamos lá. Você voltou, trabalhou como cobrador, ficou quanto tempo trabalhando com isso? Então, o que aconteceu? A minha letra da carteira era B. Quando Uhum. eu entrei como cobrador de ônibus, eu já almejei ser motorista. Eu não vou ficar aqui por muito tempo, eu quero ser motorista. E isso já lá atrás, quando eu tinha 15 anos, minha vontade era essa. E Uhum. aí, minha carteira eu não conseguia renovar minha carteira porque eu tinha tomado uns pontos lá na lotação. Então, eu estava Sim. com uma falta média, uma falta leve e estava com uma grave. E aí, para eu mudar a minha letra, eu teria que passar esse período. E quando foi lá Uhum. para meados de março de 2011, esses pontos venceram. O que aconteceu? Eu entrei, então, na autoescola para mudar a minha carteira de B, de bola, para D, de dado. Uhum. Quando foi, então, em setembro daquele ano, eu tinha mudado a letra da minha carteira. Eu tirei, então, de carro, de ônibus e de moto. E, por incrível que pareça, eu peguei a minha habilitação, a minha nova habilitação, no dia 18 de setembro, e no começo do mês eu já estava registrado como motorista numa outra empresa. Então, em Olha. 2011, no começo de janeiro, em janeiro de 2011, eu comecei como cobrador de ônibus. No final do ano, eu amanheci o 1º de janeiro como motorista de ônibus registrado. Então, assim, eu fiquei muito contente, né? Porque Deus me abençoou. No ano anterior, eu era motorista de lotação. No outro ano, eu já era motorista de ônibus. E aí, nesta empresa de ônibus, nesta empresa de ônibus, eu fiquei até o começo de 2013. Uhum. Até o começo de 2000 até o final de 2012, como empregado. E aí houve uma Uhum. situação de os motoristas alugarem a cota. Lá era cota. Os motoristas Uhum. alugarem a cota. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, já que todo mundo está alugando, eu quero alugar minha cota também. E aí, de empregado, eu fui ser cotista. Entendi. De empregado, eu fui ser cotista. E aí você permaneceu por quanto tempo? Fábio, como cotista, eu fiquei até 2013. Foi quando eu Uhum. devolvi a cota e voltei a ser motorista. No final de Tá. 2013, eu devolvi a cota e comecei a ser motorista. O que aconteceu? Lá em dezembro de 2012, isso também foi importante. Lá em dezembro de 2012, eu estava andando com ônibus cheio de gente, encontrei um amigo meu e ele falou assim: eu vou estudar.
Aí ele falou assim para mim, eu vou estudar. Eu disse, você vai estudar? Ele falou, eu vou. E você vai fazer o quê? Ele falou, eu vou fazer direito. Final de 2012 para começo de 2013. Falei, você vai fazer direito? Ele falou, vou. Eu passei no vestibular, já está tudo certo, eu vou fazer direito. E aí eu disse para ele assim, mas em que faculdade você vai fazer? Ele falou, rapaz, eu vou fazer lá no Projeção. Aqui, Projeção muito bom, tal. Projeção uma escola, uma faculdade boa. E eu vou fazer. E aí eu disse para ele assim, mas como é que se faz para passar no vestibular? Ele falou, olha, primeiro você estuda a redação, porque geralmente a redação cai e é importante. Eu falei, Peso pois já que maior de você... nota, né? E eu falei, já que você vai fazer direito, eu vou fazer também. Falei, de jeito, eu vou fazer também. Ele falou, uai, você quer estudar também? Dá tempo, porque as aulas vão começar só lá para março ainda. Aí eu falei, então, tá bom. Aí eu cheguei em casa, já com a mente preparada. Já com a mente preparada para ver o que era o tal do vestibular. Que eu não estava fazendo nem ideia que era o vestibular. Aí comecei perguntando para um, para outro, o que era para ter vestibular. Fui nesse Projeção, que ele falou, fiz o vestibular e, como era pago, a moça já me levou para assinar os papéis de matrícula. Aí eu falei para ela, não, eu não quero matricular, porque primeiro eu tenho que ter a fonte para pagar. E aí ele tinha falado para mim do FIES. Ele falou assim para mim, olha, tem o FIES. E aí eu pensei, poxa, se for para mim estudar, agora eu não aguento pagar, porque até então eu tinha minha esposa, tinha meu filho estava com 3 anos de idade, a minha vida profissional não estava lá, aquelas coisas, como motorista, eu tinha meu carro próprio, eu pagava meu aluguel tranquilo, mas para pagar a faculdade ainda não tinha ainda, não sobrava para mim pagar a faculdade. E à época, a minha faculdade estava cerca de R$ 1.500 o mês. Aí eu pensei, não, eu tenho que ver a fonte. E a fonte seria o FIES. Aí eu falei com Deus, falei, Senhor, se for para mim estudar, esse FIES vai ser aprovado. Se não for para mim estudar, não vai ser aprovado, não. E fui para o banco. Quando eu cheguei no banco, o gerente do banco falou assim, você quer o quê? 50%, 80%? Eu falei, eu quero 100%. Ele falou, 100%? Falei, é. Falei, então tá bom, você é ousado, mas vamos ver. 3 dias depois ele me ligou, pode vir assinar o papel que você vai estudar de graça. Falei, tá bom, então. Olha. E aí eu fui. Eu entrei na faculdade, Fábio, já estava no final de março de 2013. Aí foi quando eu comecei a fazer direito. E graças a Deus, fui indo, e Deus me abençoou, então, na faculdade, que eu consegui o curso todo, reprovei apenas uma matéria, que foi a distância. Então aí você se formou como advogado e hoje você tem a profissão de advogado, certo? Sim. Eu queria só contar um inteirinho, Fábio, nessa Pode situação. contar. Em 2000 eu estava no quarto, eu passei no terceiro semestre para o quarto semestre e saiu o concurso para estagiário do Ministério Público do Distrito Federal. E aí eu pensei, poxa, eu quero exercer minha profissão, eu quero ser estagiário do Ministério Público. E aí comecei a estudar com afinco, só que só entrava no quarto semestre, eu estava no terceiro indo para o quarto. E aí no intervalo do terceiro para o quarto, eu comecei a estudar para fazer a prova. Aí eu fui lá e fiz a prova. Eu fiz a prova e passei. Eram 2 regiões administrativas, o Taguatinga e o Plano Piloto. Eu fiquei no número 22 para o Plano Piloto, fiquei em 7º para Taguatinga. E nessa que eu estava... Aí eu fui chamado para Taguatinga e fui ser estagiário do Ministério Público lá em Taguatinga. Enquanto eu estava lá,
estagiando, um professor meu chegou para mim e falou, primo, que eu falei, ó, meu nome é Primo, né? Primo, eu vejo a sua dedicação nos estudos, eu vejo que você quer realmente ser advogado e vejo que você vai ser um bom advogado. Por que você não adianta a matéria? E aí eu falei para ele, mas o que é adiantar matéria? Ele falou, não, é porque o curso não é em 10 anos? Sim. Você pode terminar em 9,5, você pode terminar em 4,5, você pode terminar em 4 anos. Eu falei, não consigo fazer isso não, isso não é possível não. Ele falou, é só você adiantar as matérias. E aí eu falei, então, tá bom. E aí me abriu aquela opinião. E aí, quando eu cheguei lá na minha cadeira de estagiário, eu peguei minha grade e fui olhar minha grade. E nesta que eu estava sentado ali, Fábio, eu estava no 4º semestre, eu programei a minha faculdade para nos outros 3 anos que faltavam, eu fazer em 2. Nossa. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no sexto semestre, eu entrei com 10 matérias. O corriqueiro era 6, eu entrei com 10. No 7º semestre, entrei com 11. E no 8º semestre, eu terminei com 12. Eu estudava de manhã e fazia estágio à tarde e estudava de noite, todos os dias. E aí, com 4 anos, Fábio, para a honra e glória de Deus, eu terminei minha faculdade de Direito. Amém. Nós vemos aí, queridos internautas, queridos ouvintes, uma história de superação, uma história de um garoto que nasceu num lar de lavrador, mas que não se deixou se abalar, tinha objetivos, veio alguns sonhos, aqueles sonhos ele até alcançou, mas ele tinha um alvo maior, né? Ele foi atrás de um sonho maior, algo que de repente ele nunca tinha pensado. Então, o que nós trazemos para você que nos assiste, que nos ouve, nunca desista dos seus sonhos. Por mais que às vezes para você parece ser impossível alcançar, mas se dedique, se esforce, vai à frente, batalhe, busque, porque Deus tem um plano e Ele abençoa aqueles que se esforçam. E nós vemos aqui a história do José Primo, que ele está na luta, que está na batalha, teve grandes dificuldades, às vezes para ele era impossível, talvez nunca passou para ele, na cabeça dele, alcançar esse sonho, mas hoje ele está aqui, estamos falando, temos o privilégio na história de sucesso de estar falando com um advogado já formado em faculdade, que lutou muito e está aqui para compartilhar a história dele conosco. José, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente já caminhar para o final da sua história. Dentro de todo esse contexto, o que é Jesus para você? A fé teve importância para você? Vamos responder primeiro da fé. Como que a fé te ajudou dentro dessa luta sua até aqui? Fábio, ela sempre vai na frente nossa. Porque a Bíblia diz que fé é aquilo que a gente não vê, mas espera. É aquilo que a gente não vê, mas espera. Então, por exemplo, hoje você está me vendo com um rosto um pouco mais cheio, mas na época que eu estudava, você não via meu rosto cheio. Meu rosto era bem fininho. Eu cheguei a 58 quilos, Fábio. Eu tenho 1,70 de altura. Então, mas eu estudava o dia todo, chegava em casa cerca de 11h30, meia-noite, acordava às 6 horas da manhã para estudar, e isso eu tinha um objetivo e sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que Ele estava comigo, que Ele tinha um propósito para mim. Então, a fé, se você não tiver, se você não se apegar, você não chega. Você não chega lá. Porque, assim, é mais fácil, Fábio. É muito mais fácil ficar estacionado do que andar. É muito mais fácil. Porque se você anda, você corre riscos. Se você sai da sua zona de conforto, você corre riscos. Você pode ser atropelado, você pode sofrer um acidente de qualquer forma.
Mas se você ficar parado, é mais difícil. Então, se você tem fé para andar, ande. Porque você vai chegar onde você quer. Maravilha. José, se fosse para você resumir ou para você sintetizar, o que é dinheiro para o José? Fábio, dinheiro para mim é... não é forma de satisfação, Fábio. Uhum. Dinheiro para mim não é forma de satisfação. E eu sou daquele que dinheiro não compra nem tudo e nem quase tudo. Dinheiro para mim não compra nem tudo e nem quase tudo. Por exemplo, a família maravilhosa que eu tenho, dinheiro não comprou, porque quando eu casei eu não tinha nada. Nada. Absolutamente nada. Eu tinha o sol e a noite. Dinheiro não compra a minha felicidade, porque a minha felicidade vem da minha família, vem da minha mãe, tem minha mãe, dos meus irmãos, da igreja que eu frequento, né? O dinheiro para mim, ele é uma forma de vida melhor. É isso que o dinheiro é para mim. Ok. E família? Agora, família para mim é o segundo abaixo de Deus, né? Família para mim é o segundo abaixo de Deus. Minha esposa e meus filhos, nós somos assim, nós somos muito ligados, muito ligados. Então, até brinco que tem uma história aí que na pandemia separou muita gente, as pessoas se separaram muito porque ficaram muito com as esposas. Eu fiquei eu comecei a trabalhar, a minha esposa parou de trabalhar no começo de 2019 e eu trabalhava home office. Hoje eu tenho meu escritório, graças a Deus, mas eu trabalhava home office. Então, a minha esposa trabalhava. A diferença do meu serviço para minha esposa era a sala que estava no meio. Então, estava meu escritório, a sala no meio e a cozinha. Então, eu fiquei com a minha esposa de 2019 até o final de 2020 juntos. Entendeu? Então, assim, eu e a minha esposa, nós somos muito juntos. E nessa situação vem meus filhos, que também eu vi crescerem. Minha filha hoje está com 6, meu garoto está com 11 anos. Então, assim, família para mim, como eu disse, é o segundo abaixo de Deus. E Deus para mim, Fábio, eu falo para ti com toda certeza, Deus para mim é tudo. Amém. Eu ia perguntar agora, mas você acabou respondendo, né? O que é Jesus para o Duda? O Duda já respondeu que é tudo, né? Isso. Sem ele, maravilha, nada somos. Amém. José, como que a gente consegue encontrar o José Primo? Como que a gente consegue ter o trabalho, acionar você numa necessidade quanto à questão do advogado? Passa os seus dados, passa se você tem Instagram, se você tem Facebook, para os nossos ouvintes, para os nossos interessados aqui, os nossos internautas, que de repente precisam de um advogado, não sabe a quem recorrer, tá aí o José Primo que pode nos ajudar. Onde a gente te encontra? Olha, o nosso escritório está aqui na Vila Padre Anchieta, Avenida Papa João Paulo II, é a avenida principal da Padre Anchieta, no número 30, bem no começo da avenida, tá? Teixeira Primo Advogados, que é o meu sobrenome, é José Teixeira Primo. Então, Teixeira Primo Advogados, tem uma porta bem do lado direito, e o telefone nosso é o 19 98317 3369. Este é o nosso telefone comercial. 98317 3369. Teixeira Primo Advogados também tem o site. Tem o site teixeiraprimoadvogados.com.br. E o nosso Instagram é jprimo79. Oh, beleza. José, eu quero agradecer muito a você ter compartilhado conosco no programa Falando de Finanças a sua história, que foi riquíssima, muito proveitosa. Queremos te agradecer de coração em nome do programa e quero deixar aqui a oportunidade dos últimos agradecimentos para que você possa se expor aí.
Fábio, eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, agradeço ao programa Conectados por esta oportunidade maravilhosa, agradeço a minha família, a minha esposa, inclusive ela está aqui ao meu lado, está me ouvindo, e já até me filmou aqui também, que é uma pessoa de fé, que me ajuda onde eu estou, ela está junto. Como eu disse, já tem muito tempo que a gente está junto. Faremos, no final do ano, a gente faz 15 anos de casado, para a honra e glória de Deus. Eu agradeço muito a minha esposa e agradeço também a minha mãe, que, assim, se eu digo que se eu tenho educação, se eu tenho saúde, se eu tenho uma bênção maravilhosa na minha vida, é a minha mãe. E também são duas mães. Eu quero agradecer também a minha mãe, Eleusa, que está lá no Distrito Federal, que foi a pessoa que me ajudou bastante, bastante, bastante. E o Alex e a Jéssica, que também eu mando um abraço para eles. O Alex hoje está em Imperatriz do Maranhão. Como eu disse, ele está trabalhando lá, mas ele vai ter oportunidade de ver esse vídeo. E eu agradeço muito a ele também, porque ele foi uma pessoa de suma importância. E meu irmão Vinícius, também não podia esquecer dele, que está lá no Distrito Federal, também é advogado, né? Que me ajudou muito, 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 muito. Então, são meus sinceros agradecimentos. Maravilha. Queridos, está aí a história de sucesso de hoje do José Primo, um batalhador, um brasileiro nato aí, um lutador. Que Deus abençoe muito você, sua família, e que seus sonhos, seus planos possam continuar crescendo aí, e principalmente que você e a sua família possam alcançar o reino eterno. Um abraço, José Primo. Fábio, um abração. Maravilhas. Queridos ouvintes, queridos internautas, estamos aí concluindo a história de sucesso. Nós vamos ouvir um louvor e logo já voltamos para a dica financeira de hoje. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Tirou-me de uma cova, de um poço de de uma rocha, e nesse mesmo instante me deu nova chance e guiou meus passos ao porto seguro. Esperei com paciência no Senhor, para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Não há ninguém igual a ti, não há igual a ti, não há ninguém igual a ti. Coisas por mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu.
Maravilha, estamos de volta com o programa falando de finanças. Depois dessa história de sucesso e esse louvor, esperei com paciência no Senhor. Então, esse é o segredo da vitória, esse é o segredo das nossas lutas. Nós vemos aí o José Primo, que com paciência, com luta, com dedicação, ele conseguiu hoje, graças a Deus, ele está aí formado e com isso ele está melhorando a sua condição, está também ajudando mais a sua família, a sua sociedade, a sua igreja. E é isso que a gente quer trazer para você que nos assiste, que nos ouve, exatamente essa força que vem de um Deus poderoso que nós acreditamos que está do nosso lado 24 horas. A dica de hoje é o seguinte: o verso que nós lemos diz: o comilão e o beberrão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Você tem empenhado em negócios que às vezes poderiam render grandes somas. Depois de terem ganho recursos, não se esforçam a fim de economizar para tempos em que os meios não poderiam ser ganhos tão facilmente, mas têm gastado muito com necessidades imaginárias. Se tivesse compreendido, juntamente com a sua esposa, ser um dever que Deus exige não satisfazer gostos e desejos e reservar algo para um futuro, em vez de meramente para o presente, estaria agora precavido e sua família poderia ter tido o conforto da vida. Você tem uma lição a aprender. Faça com que o pouco renda o máximo. Hoje, você poderia ter um capital para usar em caso de emergência e ajudar a causa de Deus se tivesse economizado como deveria. Cada semana, uma parte do salário deve ser reservado e de maneira alguma tocado, salvo no caso de real necessidade, para devolver o doador como oferta a Deus. Os recursos que você conseguiu não têm sido sábia e economicamente gastos, de maneira a deixar margem para, no caso de você passar por uma doença, não deixar sua família privada dos meios para o sustento. A família deve ter um socorro em tempos de dificuldade. Queridos, essa situação é a situação que nós temos a maioria, ou boa parte, às vezes, do brasileiro. Nós vemos aí pessoas que não ganham mal, pessoas que têm renda, mas pessoas que não sabem, não têm critério de aplicação, não sabem gastar aquilo que ganha, e pelo contrário, e o pior ainda, não sabe administrar e não sabe reservar, não tem provisão para o futuro. O futuro pertence a Deus, a gente sabe, mas nós precisamos pensar nisso. Um exemplo, você que está nos ouvindo ou que está nos assistindo, você tem alguma reserva caso você venha a falecer? Como que fica a sua esposa? Como que ficam os seus filhos? Percebe? Então isso é importante nós pensarmos na provisão. Quem esperava a pandemia? Você esperava? Não. Ninguém esperava. E aí eu faço uma pergunta: veio a pandemia, e como é que agora a gente se vira? Como é que agora a gente sobrevive? Então, nós temos alertado, nós temos trazido muitos conselhos, muitas orientações nesse programa falando de finanças, que a nossa intenção é de alertar você, é de colocar em você a importância de você dar atenção a essas orientações quanto à questão da sua vida financeira. Às vezes nós achamos que está tudo bom, que nunca vai acontecer nada conosco, mas você já parou para pensar que se de repente pode vir? Nós vimos a história do José Primo, que ele estava numa viagem, numa férias, vamos dizer assim, e bateu o carro e perdeu tudo. E aí, como que você consegue seguir a sua vida? Então, essa questão, que às vezes tem pessoas que se preocupam só com o dia de hoje. Eu vou comer, vou beber, amanhã não sei, amanhã morreremos. Tem um verso que fala isso: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Queridos, o futuro pertence a Deus, nós não sabemos. Então, se você ficar pensando só no hoje e esquecer de se provisionar para um dia amanhã que pode ser da vontade de Deus, que você tenha muito mais vida, queridos, às vezes a gente está colocando em risco a nossa vida, a nossa salvação e a salvação da nossa família. Então, essa meditação, ela vem para nos alertar, ela vem para trazer uma preocupação para a gente, tá? Não preocupação de você ficar sem dormir, não. Um detalhe importante que você precisa pensar: se eu morrer ou se acontecer alguma coisa, se vier uma doença, alguma coisa assim, que de repente eu preciso me afastar do trabalho,
como que eu vou conseguir sobreviver e passar por essa dificuldade? Então, hoje, nós precisamos pensar nesses detalhes, principalmente você que é casado e tem filhos. Não seja egoísta, tá certo? Não seja, não pense em si próprio, colocando só o desejo de hoje à frente de tudo. Coloque objetivos, trace planos, trace metas de que você precisa reservar, de que você precisa pelo menos deixar a sua família já preparada, já deixa a sua esposa ciente. Ninguém está colocando aqui que você vai morrer, não, de forma nenhuma, mas nós não sabemos o futuro, tá certo? Nós não sabemos se de repente o que vem pela frente. E ainda que venha, de repente, alguma coisa, alguma dificuldade, você está preparado para isso. Nós não sabemos, tá certo? Não sabemos o futuro, mas nós temos chance hoje de nos preparar para ele, para que nós possamos, em todas as dificuldades, caso aconteça, de você passar por ela e não sofrer tantos danos. Que Deus te abençoe, que o sucesso te acompanhe e que hoje possamos pensar numa provisão para o nosso bem e para o benefício da nossa família. Que Deus nos abençoe para isso e nos dê sabedoria. Amém. Neste momento, quero convidar você, onde você estiver, a fechar os seus olhos, a, de repente, se for possível, dobrar os vossos joelhos, para que possamos dirigir a Deus uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais um programa. Muito obrigado pela história de sucesso do José Primo. Abençoe sua família, abençoe seus planos, seus objetivos. Também lhe peço por aqueles que estão nos assistindo, que possam pensar numa provisão, que possam não ser egoístas, pensar só em si próprio, que possam olhar para a sua família, aqueles que são casados, aqueles que têm filhos, para que possam viver bem, para que no momento, por exemplo, como a pandemia está nos assolando, que possamos ter uma provisão por uma eventualidade, por uma fatalidade ou por alguma necessidade emergencial, que possamos ter sabedoria e também que Deus possa nos abençoar em todas as nossas negociações comerciais, na nossa vida, na nossa provisão, para que possamos ter recursos para podermos viver bem e estarmos nos preparando para naquele grande dia estar com o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nas mansões celestiais. São bênçãos que eu peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Assim concluímos mais um programa falando de finanças. Esperamos você até o próximo programa. Se você ainda não deixou o seu like, ajude-nos, compartilhe esse programa para que o máximo de pessoas possíveis possam ser alcançadas. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.
pecador.